E aí, tudo bem? Danilo. E eu não sei se eu comentei, mas desde semana passada eu decidi que eu ia começar a correr. Eu decidi isso porque não dava mais pra ficar lambendo as minhas feridas, sabe? E ficar me afogando, me afundando em tristeza. Então eu decidi fazer alguma coisa diferente pra tentar mudar um pouco da minha rotina. E dentre as opções que eu tinha, eu decidi que correr seria a mais plausível ali pro momento. E vou falar que de fato, talvez tenha sido uma escolha bem acertada, viu? Não porque eu gosto de correr, longe disso. Na verdade, eu sou movido a ódio. Mas eu acho que sair de casa, sabe? Me botar nessa situação desconfortável, me obrigou a parar de pensar naquilo que me deixava triste, sabe? Então eu acho que a gente fica tão em estado de sobrevivência quando a gente tá correndo, principalmente quando você não tem o hábito, que os problemas simplesmente desaparecem, porque você está focado em respirar e não desmaiar. E mais legal do que isso, eu decidi que eu ia correr e eu ia gravar, sabe? Para registrar o momento mesmo e para conversar um pouco comigo mesmo, sabe? Que eu acho que é legal ter esse momento de eu e eu mesmo. E acabou que saiu muita coisa engraçada, porque como eu disse, eu não gosto de correr. E então, várias pérolas ali do Danilo, conversando com o Danilo, então tá sendo uma experiência engraçada. Isso me leva ao ponto que eu comentei no vídeo de não ficar, sabe, remoendo, lambendo as feridas. Eu acredito que é importante você ter esse momento de luto, por exemplo, no meu caso que teve o término. Então eu refleti sobre muita coisa, principalmente sobre mim, sobre como eu fui naquele relacionamento, né? E o que eu queria, o que eu quero mudar, né? Que tipo de Danilo eu quero ser daqui pra frente. Só que decidir isso por si é apenas o primeiro passo, sabe? E beleza, eu comecei a terapia, eu comecei a me monitorar mais, entender um pouco mais do Danilo, sabe? Uma coisa que eu sinto que eu não tinha, olhar pra dentro. E no meio de tudo isso, eu decidi fazer alguma coisa que me tirava da zona do conforto. E aqui estou eu, nesse belíssimo parque. Vou até mostrar aqui pra vocês, espera aí. E eu acho que eu fiquei tão empolgado com essa atividade que eu já me inscrevi numa corrida de rua que vai ter de 5 quilômetros, que é daqui 6 dias. Estou pronto? Não, mas eu vou comparecer porque é uma atividade diferente, nunca participei na vida de algo assim, então eu confesso que eu estou um pouco animado para ver o resultado e ver o que eu sou capaz, até onde eu consigo nesse momento atual, sabe? Mas a realidade é que eu queria trazer para o diário de hoje é que a gente tem que se colocar em situações diferentes, talvez, porque é muito fácil você ficar nessa sua bolha de autolamentação, sabe? É muito fácil mesmo, eu digo por experiência própria. E eu ainda sinto vontade de voltar para aquele autoflagelo, sabe? Tipo, ficar, ah, meu Deus, sou uma pessoa horrível, sou uma pessoa ruim. Só que, embora seja fácil continuar lá, também eu tenho noção de que não faz bem, não faz bem. E eu senti que eu precisava dar um ponto final. Não estou dizendo que eu vou parar e ficar triste sobre isso, né, ou sobre outras coisas, mas ocupar a cabeça ajuda. E eu estou vendo isso na prática. Talvez se não fosse a corrida, pudesse ter sido outro tipo de atividade, sei lá, bicicleta, academia. Se bem que parando para pensar, são coisas que eu já faço, né, principalmente a academia. Então, talvez até por isso eu tentei buscar algo diferente, algo que eu sempre falei, não, esse daqui não quero fazer. Se você é meu amigo, não me chama para correr. Sabe, eu sempre tive esse pensamento. Talvez até bem parecido com aquele pensamento que eu tinha sobre terapia. Sabe, eu sei que é bom, sei que as pessoas gostam, mas eu, Danilo, não tinha coragem de fazer. Eu falava, não, para mim não. E a verdade é que tá sendo libertador, sabe? Eu me preocupo agora com outras coisas ao longo do dia. Claro que em alguns pontos específicos a minha cabeça acaba indo para lugares que não deveria, sabe? Tipo, lembrando de coisas, de momentos, sabe? Sentimentos. Mas é isso, eu acredito que acontece porque a gente é humano, né? Não dá para controlar, mas dá para monitorar. E é o que eu tô fazendo. Eu não garanto que eu vou ficar nessa coisa de correr por muito tempo, mas eu sinto que agora, nesse momento, é o que tá me ajudando bastante, sabe? Então eu vou de manhã pra academia, pedalo, não sei o quê. Depois do trabalho, eu venho aqui pro parque e corro. Tô correndo 5 quilômetros todo dia,
Se bem que correr é uma palavra forte, né? Eu estou percorrendo 5 quilômetros entre caminhadas e corridas, quase morrendo todos os dias. Mas é isso, tá me ajudando a extravasar, botar as palavras pra fora e ter um momento comigo mesmo, sabe? Que eu sempre senti, porque agora eu olho pra trás, talvez eu tivesse medo de ter esse momento Danilo com Danilo, sabe? De olhar pra dentro, que foi como eu disse mais cedo, não tenho esse hábito, não tinha esse hábito, mudanças. E o fato é que eu quero aproveitar isso para ser um primeiro passo para a mudança. Já identifiquei alguns pontos, já comecei a traçar algumas ideias e eu quero que esse diário, né, esse meu canal seja justamente isso, esse registro da minha jornada, sabe? Eu quero crescer, eu quero ser uma pessoa melhor e eu acho que vai ser interessante para o Danilo do futuro registrar esses momentos, marcar, guardar, gravar, sabe? Então é isso, não tenho muito o que falar, só queria compartilhar que comecei a correr, gravar esse conteúdo, postar nas redes sociais, tá sendo engraçado, tá sendo dolorido pra caramba, e é isso, não dá pra ficar me lamentando a vida toda, e bola pra frente, né? Se você tá num momento triste, ou estava num momento triste, aliás, se você tá num momento triste, começa a cogitar isso, fazer alguma coisa diferente do que você habitualmente faz. E se você estava no momento triste e superou, me conta aí, o que você usou como essa válvula de escape? Eu estou usando a corrida e atividade física no geral para tentar abafar as vozes da cabeça, sabe? No mais é isso, o registro de hoje foi bem simplesinho, sabe? Só queria compartilhar que não quero ser essa pessoa triste, não quero que esse canal seja só um canal de lamentação, mas sim de documentar uma possível jornada, né, minha. E é isso, o primeiro passo eu dei, vou começar a sentar agora, olhar pontos que eu preciso melhorar e fazer um plano, né? Quero mudar. Olhar pra trás e falar, caraca, onde é que eu tava, onde é que eu cheguei. E de qualquer forma, é isso, espero que você tenha gostado. Eu vou deixar aqui o vídeo do primeiro dia que eu saí pra correr, eu acho que é engraçado. E talvez eu comece a compartilhar esses videozinhos no Shorts mesmo, sabe? Principalmente porque eles estão no formato vertical, então faz mais sentido. De qualquer forma, é isso. Um beijo, um abraço, um cheiro e amasso e tchau. As pessoas dizem que quando você tá triste, você não pode ficar em casa, trancado, sofrendo, sabe? Falam pra você se mexer, fazer um exercício. Então hoje era um desses dias tristes. Eu decidi que eu ia correr, começar a correr pela primeira vez. Então, tô aqui no parque, tô fazendo uma caminhadinha de aquecimento. Vamos ver o que vai acontecer. Eu decidi que eu ia fazer. Corre 1 minuto, anda 1 minuto e meio. Tem 15 minutos que eu comecei. Eu acho que eu já vi a minha vida passar nos meus olhos umas 7 vezes. Socorro, Deus. Eu tava fazendo, corre 1, anda 1,5, mas eu acho que é muito avançado pra mim. Eu decidi dar um passo, ser humilde. Eu mudei. Eu corro até um poste, ando 2. Corri 1, ando 2. Repete. Eu acho que eu descobri o que tá atrapalhando meu rendimento. É que eu tô correndo no concreto. É muito impacto. Eu vou tentar mudar um pouco a superfície. Eu tenho certeza que meu desempenho vai melhorar. Eu mudei o terreno, agora eu tô correndo na grama. Eu percebi que o problema não é a grama nem o concreto. É a peça que tá em cima. Eu tô ficando meio mal, que não tem mais poste. Aí eu não sei se eu tô correndo muito bem ou se eu tô correndo muito mal. Eu só sei que eu tô a um ponto de desmaiar. Mas eu não vou parar. Talvez eu pare. Como dizem por aí, há males que vêm para bens. Eu acabei de pisar no esterco, então eu acho que agora eu vou aumentar o meu ritmo. Eu quero voltar para casa, tá fedendo. Chega. Eu vou só andar agora. Meu Deus do céu. Se cada vez que eu ficar triste eu vier sair para correr, o melhor mesmo é parar de ficar triste. Eu falei que eu ia só andar, mas eu menti. Tem mais um poste. Vai ser o último. Eu consigo. Eu posso. Eu quero. Eu sou show. É isso. Passei o último poste. Chega. Eu acho que se eu for calcular o meu ritmo, eu vou ser a primeira pessoa no mundo com pace negativo. Agora pra pensar, o único pace que eu tive foi o pace mal, que eu não tô bom. Eu vou pegar um táxi.